Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Bom, esse é mais um episódio do Lívia não leu nada esta semana porque está presa num livro muito chato que ela não consegue terminar e praticamente eu tô a um ponto de desistir desse livro, porque eu não gosto de fazer. Mas eu também não vou deixar vocês sem episódio, até porque, mais uma vez, temos episódios só até o dia 19 de dezembro. Então, com esse, faltam mais 5 episódios só para acabar o Li no Livro de 2024. E aí a gente só volta no dia 6 de janeiro de 2025. Então, por causa disso, eu falei assim, não vou deixar ninguém sem episódio. Então, fui lá buscar as coisas legais que eu... Porque, gente, eu leio muito e eu não trago muita coisa pra cá pro podcast. Eu leio muito conto, eu leio muito livros pequenos de 90, 110, 120 páginas. Leio muito quadrinho, mas quadrinho eu já falei que eu não vou trazer aqui porque tem todo o lance da análise da arte do quadrinho, que é uma forma de se contar quadrinho também. O quadrinho não pode ser debatido sem falar sobre sua arte e não acho, particularmente, pode ser uma limitação minha, que isso é bem feito via um formato única e exclusivamente de áudio, que é o caso do Li no Livro. Então, não trago quadrinho e tal. E aí eu falo assim, vou lá buscar coisas que eu li que eu acabei não trazendo. E uma dessas coisas que eu li e acabei não trazendo é um conto que é considerado um dos mais famosos contos norte-americanos. Segundo quem, não sei, porque eu fui procurar e não encontrei de onde veio essa informação. Mas é um conto que eu sei que é realmente muito famoso, de uma autora que é considerada a rainha do horror norte-americano. E eu já li 2 livros dela que são fabulosos. A obra, no caso, seria A Loteria, que é um conto da Shirley Jackson. Nascida em 1916, falecida em 1965, uma autora americana de São Francisco. Ela teve uma infância muito difícil, porque a mãe dela abertamente não gostava dela. Aliás, isso não era coisa da cabeça da Shirley, o próprio irmão dela vai trazer isso à tona em entrevistas, já adulto, dizendo que sim, realmente existia uma diferença muito clara de tratamento entre ele e a Shirley pela mãe. E ele fala que é porque a mãe dele era uma pessoa extremamente convencional, medíocre. E Shirley era tudo menos isso. Ela era uma criança muito concentrada, muito calada, que preferia 1000 vezes criar histórias, escrever e ler, do que sair por aí arranhando o joelho. Sim, Shirley, bem-vinda ao meu clube, né? Vamos lembrar que eu faltava aula para ir para a biblioteca ler Senhor dos Anéis. Então sei muito bem o que é isso. E que a mãe não sabia lidar com alguém que não era tão convencional quanto ela. Já o próprio irmão, ele mesmo fala, eu já era mais convencional, então minha mãe sabia lidar direito comigo e não sabia fazer isso com Shirley. Isso, obviamente, vai gerar uma insegurança muito grande nela, principalmente quando ela chega na fase da adolescência, onde o peso dela, eu não sei quanto ela pesava, e não acho que ela era uma mulher gorda pelas fotos que eu vi dela, mas enfim, esse peso vai flutuar e aí vai piorar ainda mais essa insegurança dela. Mas a Shirley vai ter um momento de desabroche quando ela vai para uma faculdade longe da família. Em determinado momento, eles vão se mudar, essa família de pai, mãe, filho e filha, vão se mudar para Nova York. Eles eram de São Francisco, Califórnia. No meio dessa nova faculdade que ela vai fazer, ela não se dá bem com a galera, então ela pede uma transferência para uma faculdade também no estado de Nova York, mas mais separada dos pais, mais afastada. E é quando ela começa finalmente a encontrar a sua própria personalidade e se tornar uma pessoa mais sociável, né, mais criativa. Ela meio que, a vida dela melhora muito quando ela se separa do pai. Freud já falava, né, que a gente tem que matar pai e mãe para poder encontrar quem a gente é. Ela vem fazer isso depois que ela muda para a segunda faculdade dela. E nessa universidade, ela vai encontrar o cara que vai ser o futuro marido dela, que eles vão se casar. Eu acho que eles se casam, eu anotei, não anotei, mas eles vão se conhecer em meados da década de 30, e elas vão ser pessoas assim, eles vão se mudar para Vermont, ele vai ser crítico literário e ela vai viver de escrita, e eles vão ser pessoas que a casa vivia sempre cheia. Sempre cheia com quem? Com grandes nomes da literatura, que viriam a ser grandes nomes na literatura,
muitos novos talentos, muitas pessoas do meio, e ela estava sempre ali com essas pessoas. E além de tudo, eles ainda tinham, aí é sonho, aí é, nossa, deu até um negócio quando eu li isso. Eles tinham uma biblioteca pessoal de mais de 25 mil livros. Ai, gente, ai, nossa, gente, meus pequenos 800 livros aqui de casa choram de inveja de uma biblioteca de mais de 25 mil livros. Imagina, nossa! Aliás, eu já falei, né, que se eu ganhasse na loteria, mas não essa loteria da Shirley Jackson, a loteria Mega Sena, bom, eu iria para uma casa, porque eu sempre quis um espaço para as crianças brincarem, meus filhos de 4 patas, e eu com certeza queria uma casa dessas que tem edícula, dessas casas. Eu gosto de casa velha, tá, gente? Eu quero deixar muito claro. Eu gosto de arquitetura antiga, eu gosto de coisa antiga, eu não gosto de coisa nova. Esses prédios tudo cinza. Ai, detesto, detesto. Enfim. E aí eu sempre falei que eu queria uma casa antiga que tivesse edícula, porque eu ia transformar a edícula numa grande biblioteca, assim. Enfim, sonhos sempre vêm para quem sonhar. Mas além desses 25 mil livros dessa biblioteca pessoal, a Shirley e o marido, eles tinham também 4 filhos. Aí eu já não acho tão negócio, assim. Mas enfim, e chegou um momento da vida desse casal que ela trabalhava muito, porque ela, inclusive, sustentava a casa com a escrita dela. Ela vai lançar o primeiro livro, depois desse primeiro livro ela vai lançar o Loteria, que é o conto dela. E assim ela vai fazendo sucessos, ela vai lançar, acho que em torno de 6 livros, né, romances, e mais de 200 histórias, 200 contos. Então e isso ela escreve em torno de 20 anos de vida, então de trabalho, né, com a escrita. Então ela tem aí uma carreira bacana, tanto que entre esses livros que vão sair, desses 6 livros, é o Assombração da Casa da Colina, que gera o The Hunt of Hill House, que é um livro de 59, e o Sempre Vivemos no Castelo, que é um livro de 62. Eu tenho os 2 aqui em casa e eu amo os 2, principalmente Sempre Vivemos no Castelo. E mesmo com tudo isso, ela que cuidava dos filhos, ela que lavava, ela que passava, ela que cozinhava. O filho dela fala muito sobre isso, né? Sabe? Fala como ela era uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito sociável, muito engraçada, mas que estava sempre trabalhando, sempre escrevendo, sempre cuidando dos 4 filhos. E o marido, enquanto isso, estava ali empenhada em degringolar o casamento com problemas de infidelidade dele, né? O que faziam piorar a insegurança da Shirley. E tinha também ali um fundo de que, como ela ganhava mais dinheiro do que ele, o que ele começou a fazer? Ele começou a ter um super controle sobre as finanças da casa. Então, assim, depois que ela morre, que vai se descobrir o quanto ela realmente faturou durante a vida inteira dela vendendo esses livros, esses contos. Mas enfim, vamos direto para a loteria. Na segunda parte do episódio, eu falo mais sobre a Assombração da Casa da Colina e sobre o Sempre Vivemos no Castelo. Ambos têm adaptações, tá? Tanto para filme, no caso do Colina, tem filme, tem o seriado da Netflix, que é maravilhoso, mas como adaptação eu não recomendo. E a gente tem uma adaptação de Sempre Vivemos no Castelo também para filme, tá? Então, esperem a segunda fase, não saiam daí, que é na segunda fase do episódio, na segunda parte do episódio eu vou falar mais sobre isso. Mas sobre o que é a loteria, que é um conto que ela escreve em 48, na rabeira do primeiro livro dela, que ela também vai lançar em 48, e vai contar a história de uma cidadezinha que tem uma loteria, uma vez no ano, mais ou menos antes da colheita. E esse mundo que se passa essa história tem loteria em várias outras cidadezinhas. É até dito que em algumas cidades a loteria, para ser realizada, demora em torno de 2, 3 dias. Já nesta cidade, que não passa de seus 300 habitantes, a loteria demora 2 horas para ocorrer. E aí a gente vai ver a loteria ocorrendo. O conto começa com a apresentação da cidade, uma apresentação belíssimamente feita pela Shirley Jackson, belíssimamente feita. E aqui, gente, talvez eu tenha um pouco de bias aqui, porque realmente como eu falei, já conheço o trabalho dela e eu acho o trabalho dela impecável. Então, ela tem uma construção ali da ambientação muito bem feita. Começa, então, com as crianças se reunindo, as crianças reunindo pedras, depois seus irmãos mais velhos, depois seus pais, suas mães, comentários sobre
as loterias das outras cidades, comentários sobre cidades que resolveram parar de fazer loteria. E aí, aos poucos, você vai se ambientando neste mundo, neste cenário. O que, cara, para mim, como leitora, é, ó, chef's kiss, porque aí eu consigo entrar melhor nessa história, eu consigo comprar melhor as situações que são propostas ali. Mas eu não vou contar a história aqui agora. Por quê? Porque como é um conto, se você tá há mais tempo aqui no Livro, você sabe que conto é o conto inteiro, né? A não ser que, mais uma vez, seja um conto de uma pessoa, um autor brasileiro que tá começando agora, ou que tá ainda não se estabelecendo no mercado. Aí eu prefiro não contar. Mas no caso da Shirley Jackson, no caso um dos supostamente contos americanos mais famosos da história, eu vou contar até o final o que acontece para que a gente possa fazer uma análise melhor sobre o que eu absorvi desse conto. Mas para isso, eu vou pedir então primeiro o nosso intervalo e quando eu voltar, a gente continua. Opa, opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Então vamos lá. Tá rolando então essa loteria. E aí, primeiro a gente descobre um pouco sobre quem são os responsáveis por essa loteria. É uma cidadezinha muito pequena, então é o mesmo senhor que cuida do Natal, da Ação de Graças, tal. É o senhor que cuida da loteria. É uma loteria muito antiga, porque já havia o local onde é feita, a caixa preta onde é feita é uma caixa muito velha. Já houve antes uma forma de fazer essa loteria que não é mais utilizada. Então, esse tipo de informação vai te datando coisas, né? Vai falando que essa loteria passou por muitas décadas e algumas modificações do processo, mas ainda existe algo que acompanha aquele vilarejo desde que ele era muito novo. Então, olha, tudo isso eu falo é uma ambientação tão bem feita, sem você precisar escrever 495 páginas, que olha, dá até um quentinho no coração ter contado com esse tipo de história. E aí é um processo bem manual, eles escrevem o nome de todos os integrantes das famílias dentro da caixa, eles chamam os pais de todas as famílias, os homens. Isso é muito claro. Tem, por exemplo, uma senhora que não tem mais marido. E quem vai sortear a loteria, em nome dela, em nome da família, é o filho mais velho. Então fica muito claro como é uma sociedade ainda assim patriarcal, né? Até porque quem está tocando essa loteria é um homem. E aí são os homens que vão sortear e um deles é sorteado. Beleza. Aí, então, ó, sua família foi sorteada na loteria. Então, agora a gente vai chamar aqui todas as pessoas que fazem parte da sua família para ver qual de vocês, entre vocês, vai ser sorteado. E aí vem, gente, a mãe que tá puta da vida, porque ela fala assim, não, isso é injusto. Ele não conseguiu pegar o papel que ele queria, porque é um papelzinho, né? Você escreve o nome da família, põe um papel e pede pro homem sortear. Você não deu tempo, tal. E aí, não, mas não quero saber, todo mundo tem que vir. E aí vem a esposa que tá puta, aí vem a filha mais velha, aí vem o filho mais novo. E aí eles sorteiam novamente e entre eles, quem tirar o papelzinho com um pontinho será apedrejado até a morte. E esse será o grande prêmio da loteria de Shirley Jackson. A gente tem aqui um mundo onde os vilarejos, antes da colheita, fazem isso, o que acabou me lembrando um pouco Filhos do Milho, do Stephen King, né? É dito que alguns vilarejos não fazem mais isso, que isso é um costume que alguns locais abandonaram, e esse abandono é dado como exigência das pessoas mais novas desses outros locais. Então, tipo, a nova geração está abandonando esses costumes que, né, é um costume quase bárbaro, pagão bárbaro, sacrifícios para a colheita, né? Mas que as pessoas de lá ainda adoram, as pessoas de lá querem. Aliás, é um momento de
comunhão praticamente entre essa sociedade, desse vilarejo. As crianças, assim, começam extremamente entusiasmadas, fazendo pilhas de pedra. A... Quem é sorteada é a mãe, eu não sei se eu falei isso. Quem é sorteada é a mãe, que estava assim, muito injuriada. E ela que vai ser apedrejada. E é muito louco ver as reações, porque é uma coisa tão normal nessa sociedade que o filhinho dela, o mais novo, que não foi sorteado, desce para pegar uma pedra, para se preparar para apedrejar a própria mãe. A filha mais velha dela fica aliviada quando não é ela que é sorteada. Então, assim, a morte de qualquer pessoa ali é algo normal, normatizado, de uma maneira horrível, né? Apedrejamento, uma coisa horrorosa. E é muito louco também ver a mudança dos relacionamentos. Porque no começo é todo mundo muito feliz, muito, sabe, feliz, tá todo mundo. É o que eu falei, uma situação de união, de comunhão, assim, entre as pessoas daquele vilarejo. E quando ela chega, todo mundo fica assim: olha, fulana, que bem-vinda, querida, como você tá? Todo mundo é tão legal, é tão galera, é todo mundo tão bacana. E aí, quando ela é sorteada e ela tenta, assim, fala tipo: não, não é justo, não é justo, as pessoas cagam pra ela, cagam para ela. Então, assim, é bacana ver isso, ver essa organização em que, em prol, supostamente, da sociedade, não existe indivíduo, uma vida não é valorizada, não é mesmo? A comunidade sobre o indivíduo. Isso causa injustiças absurdas, isso causa, na verdade, a reflexão sobre, numa sociedade onde o comunitário está acima de tudo, relações individuais são ou não são realmente verdadeiras. É um questionamento que eu entendo desse conto. Não tô falando de comunismo nem socialismo, tá, gente? Não é sobre isso, só deixar muito claro. Porque eu tenho uns ouvintes que eles são muito politizados e às vezes eles vêm me dar umas lapadas, assim. Então, pelo amor de Deus, gente, não é sobre isso, tá? Mas é uma situação que me remete a isso, sobre as relações individuais, elas são reais em uma sociedade onde o coletivo está acima de tudo? Acho que é melhor do que a comunidade, né? O coletivo está acima de tudo? Há de se pensar. Inclusive porque até o próprio filho dela está tão dentro deste coletivo que pega a pedrinha para jogar na cabeça da mãe e matar a mãe, sabe? Ao mesmo tempo, você tem todo esse subtexto que eu posso ou não conectar com a história da própria Shirley, onde a mulher, a mãe da família, mais uma vez vai ser a sacrificada, é a pessoa que se sacrifica em prol da comunidade inteira, não só de seus filhos e de seu marido. É uma organização totalmente patriarcal, porque quem é a pessoa que é responsável por sortear ou seja, definir ou não o destino de algum membro de sua família, é o pai, e é muito emblemático ser a mãe que acaba sendo sacrificada. Então eu acho isso todo esse tipo de discussão, algo muito real dentro desse conto, que é um conto que, pelo que eu muito por cima fui pesquisar, é fruto de vários e vários estudos, de vários e vários ensaios sobre algumas dessas questões que eu trouxe aqui. Então realmente é um conto muito rico. A gente não vê esse apedrejamento, termina com a criancinha descendo do palquinho e indo perto dos seus amigos que fizeram essa pilha lá no começo da história de pedras, pegando uma pedra para jogar na cabeça da mãe, né? Então, enfim, acho esse conto de gelar a espinha. Ele não foi muito bem recebido na época. Foi um conto que foi publicado numa revista pela Shirley Jackson. E não foi muito bem recebido. Reza a lenda que ela recebeu várias pessoas falando mal do conto, horrorizadas com o conto. Imagina, 48, né, gente? 1948. E algumas assinaturas sendo canceladas por conta da história, mas o tempo é o senhor da razão e realmente é um conto maravilhoso de uma escritora fabulosa. E fiquem de olho, porque eu vou fazer também um conto de terror na quinta-feira, porque eu preciso botar as minhas leituras em dia, né? E esse conto de quinta-feira também é, um esbofeteamento de maravilhoso. Então, aliás, se você me segue lá no @liviamuder, no Instagram, você já sabe provavelmente que conto é esse, que é um conto que eu já postei uma foto minha lendo ele. Enfim,
Só fazendo aqui um adendo sobre A Assombração da Casa da Colina e Sempre Vivemos no Castelo. A Assombração da Casa da Colina, ela também traz essa coisa do indivíduo, né, principalmente com a mulher, feita pela Shirley Jackson. A história de uma moça que ela teve uma vida horrorosa, com uma mãe péssima, ela que cuida da mãe na sua velhice e, consequentemente, nos seus momentos mais cruéis em relação ao jeito que ela tratava a filha. Essa mulher, essa mãe vai morrer, essa moça fica totalmente sem chão, não porque ela amava a mãe, mas porque ela dedicou a vida inteira a cuidar da sua mãe, então ela não sabia muito o que fazer depois disso. Mora com a irmã e o marido da irmã, que é uma pessoa horrorosa. E aí surge, então, a possibilidade dela se inscrever num experimento que é um médico, um professor, vai juntar várias pessoas de backgrounds diferentes e levar eles para um final de semana numa casa que seria uma casa assombrada. Eu acho essa história fabulosa. A Assombração da Casa da Colina, lançada em 1959. Tem adaptação, 3 adaptações muito famosas que me vêm aqui na cabeça agora. A primeira com o Vincent Price, faz preto e branca, fazendo o médico, que é uma adaptação altamente fiel ao texto. Uma adaptação mais moderna, que é com a Catherine Zeta-Jones, que eu acho que é A Maldição da Casa da Colina, o nome? Não vou lembrar, mas que é um filme da... Luke Wilson, Catherine Zeta-Jones, Liam Neeson. E é um filme bem bacana que o Sérgio, meu amigo, adora, que é um dos primeiros filmes de terror que ele sempre fala, é um dos primeiros filmes de terror que ele viu. E a Hill House, que vocês podem conhecer melhor sobre Hill House no episódio que eu fiz sobre a queda da casa de Usher, porque eu tenho o segundo bloco desse episódio inteiro dedicado ao Mike Flanagan, que é o cara que adaptou esse livro para esse seriado da Netflix, que é um seriado que eu adoro, acho incrível, porém, como adaptação, não é dos melhores. E o segundo livro seria O Sempre Vivemos no Castelo, que é um livro de 1962. Esse aqui não é um livro de terror, tá? Embora tenha um lance meio de suspense, mistério, eu vejo muito mais como um drama gótico, né? Que é a história de 2 irmãs que vivem numa mansão gigantesca, longe da cidade, do vilarejozinho mais próximo. Elas vivem com um tio que está na cadeira de rodas. E alguns anos antes, toda a família, menos essas duas moças, uma é bem pequenina, né? Na verdade é tipo, sei lá, 13, 14 anos. E outra é uma moça já de 20. Toda a família foi envenenada. Inclusive o tio, que conseguiu sobreviver, mas ficou na cadeira de roda, ficou com sequelas. Mas o resto, toda a família morreu. Envenenamento de arsênico, se não me engano. Arsênico, estricnina. Acho que é arsênico. Enfim. E aí, elas tendo essa vivência isoladas da sociedade, até que chega um primo misterioso. E aí eu já não posso contar mais, porque aí eu teria que reler esse livro para fazer um livro todo sobre ele. Me falem nos comentários deste episódio se vocês gostariam que eu fizesse um livro sobre Sempre Vivemos no Castelo, que eu particularmente adoraria reler. Esse Sempre Vivemos no Castelo tem um filme com a Alexandra Daddario fazendo a irmã mais velha e o Sebastian Stan fazendo o primo misterioso. E eu não lembro quem é a menina que faz a menina mais nova. Eu não lembro se é a Farminga ou se é a Saoirse Ronan, mas enfim. Esse filme, eu lembro que não é tão maravilhoso assim, mas é uma boa adaptação, mas realmente eu prefiro o livro. Me falem, por favor, se vocês gostariam que eu fizesse esse livro, ou aqui no seu agregador favorito, ou no @LiviaMulder, onde quarta-feira agora, se você me seguir, quarta-feira agora eu vou colocar um post com todas essas informações que eu fui jogando ao Léo aqui durante estes quase 25 minutos de episódio, tá certo? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe ele com seus amigos. Temos aqui um botãozinho de compartilhar que você consegue mandar para o WhatsApp ou publicar este episódio em alguma rede social sua. Isso me ajuda muitíssimo, você não tem ideia. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas e na última quinta-feira do mês às 17 horas também. Essa quinta-feira tem episódio especial, tá bom? E é isso, espero que quinta-feira eu te veja. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.